Olá! A gente vai embarcar aqui numa jornada fascinante pela história do pensamento humano. O objetivo? Entender aquelas forças invisíveis, sabe? As histórias que acabam moldando completamente o nosso mundo. Pode parecer uma pergunta meio estranha, né? Mas olha, a resposta para ela revela a chave para a gente entender como a nossa espécie, o Homo sapiens, conseguiu, bem, dominar o planeta. É o seguinte, desde o comecinho, a humanidade usou basicamente duas ferramentas mentais bem diferentes para entender o mundo. De um lado, o logos. Pensa nele como uma razão prática, aquilo que nos ajuda a navegar no mundo físico, sabe? E do outro, o mitos, que são as histórias que dão sentido, propósito e, claro, ajudam a gente a lidar com as tragédias da vida. Certo, então vamos aprofundar um pouco isso. O mais interessante é que nossos ancestrais, eles entendiam instintivamente que essas duas formas de pensar tinham funções completamente diferentes. Elas não eram concorrentes, uma não era para substituir a outra. Então, o logos era para coisa prática, a sobrevivência do dia a dia mesmo, como criar uma lança melhor, onde é o melhor lugar para caçar, coisas assim. Já o mitos, por outro lado, lidava com aquelas perguntas que o logos simplesmente não conseguia responder. O que acontece depois que a gente morre? Por que existe sofrimento? Era o mitos que criava aquela cola social, sabe? Aquilo que realmente unia as comunidades. E agora, vamos dar uma olhada nesse mundo onde o mitos era a força dominante, uma força realmente poderosa. Imagina só, por dezenas de milhares de anos, muito, mas muito antes de qualquer história escrita, o mito e o ritual foram moldando a consciência humana. A gente vê isso desde os primeiros rituais funerários até a ideia de que as cidades eram, na verdade, espelhos do céu. O mito era, literalmente, a lente através da qual a realidade era percebida. E aqui está o ponto central de tudo. O mito, gente, nunca foi para ser lido como história literal, nunca. Ele era uma ferramenta psicológica, quase como um jogo de e se? Um jogo que permitia que os humanos explorassem os cantos mais profundos da própria mente e, com isso, encontrassem algum significado no mundo que, vamos combinar, era bem caótico. Beleza, agora vamos pular para um ponto de virada fundamental na nossa história. O momento em que contar a história se tornou um verdadeiro superpoder. 70 mil anos atrás, nessa época, alguma coisa mudou. O Homo sapiens começou a fazer coisas que nenhuma outra espécie humana era capaz de fazer. Foi ali que começou a chamada revolução cognitiva. É aqui que entra o historiador Yuval Noah Harari. Ele chama essa nova habilidade de a capacidade de criar realidades imaginadas. Pensa bem, o que são essas realidades? São basicamente ficções coletivas em que todo mundo concorda em acreditar. A gente não consegue tocar numa nação ou numa corporação, né? Mas a verdade é que elas governam o nosso mundo. E esse superpoder, nossa, ele mudou absolutamente tudo. Pensa assim, um chimpanzé não consegue convencer milhares de outros chimpanzés a construir uma pirâmide em troca de bananas no céu, certo? Mas os humanos... os humanos conseguem. Acreditando nos mesmos deuses, na mesma nação ou no valor do mesmo pedaço de papel, o dinheiro, estranhos completos passaram a cooperar em números gigantescos e de um jeito super flexível. Ok, agora vamos dar um salto gigantesco no tempo para uma era em que uma daquelas nossas ferramentas, o Logos, começou a tomar as rédeas. Lá na Grécia Antiga, uma nova forma de pensar começou a ganhar muita força. A ciência e a razão, sabe? Elas começaram a explicar o mundo com uma eficácia que era, uau, incrível. E aos pouquinhos, o Logos começou a ser visto como a única forma de conhecimento verdadeiro. Com isso, o mitos foi sendo rebaixado, visto só como fantasia, ou pior, como mentira. Só que aí tem um problema. O Logos é excelente para explicar como as coisas funcionam, mas ele não diz por que elas importam. Então, com a perda do mitos, o que aconteceu foi que a gente ganhou um controle imenso sobre o mundo material, mas muita gente sentiu um vazio, uma perda de propósito, de significado. E isso tudo nos traz direto para o conflito moderno, aquela lacuna que parece intransponível entre ciência e religião, ou seja, entre logos e mitos. Veja bem, quando o logos é aplicado em textos antigos como se eles fossem manuais de ciência ou de história, aí os problemas ficam gigantes. Olhando de uma perspectiva puramente racional, literal, muitas dessas histórias são de fato falsas e, em alguns casos, moralmente bem questionáveis.
Mas aí vem o contraponto. A Karen Armstrong, ela argumenta que esses mitos só se tornam problemáticos quando a gente esquece o propósito original deles, que era o quê? Apontar para uma verdade psicológica, transcendente, e não para um fato literal. Ou seja, o problema não estaria na história em si, mas na forma como a gente passou a ler essa história. Então, fica a pergunta: será que o Logos realmente venceu o mitos no nosso mundo moderno? Bom, a resposta talvez não seja a que a gente espera. O mitos nunca foi embora. Ele simplesmente trocou de roupa. Essa é a grande virada da nossa história. O nosso mundo, que se diz tão moderno e racional, não eliminou o mito de jeito nenhum. Pelo contrário, a gente construiu o nosso mundo inteiro em cima de mitos novos e extremamente poderosos. E aqui que tudo se amarra. Acreditar que uma corporação existe e possui coisas, isso é tão mítico quanto acreditar que um deus era dono de uma cidade antiga. A ideia de direitos humanos ou o valor de uma nota de dinheiro, nada disso está escrito nas estrelas. São histórias que a gente conta e, mais importante, que a gente acredita coletivamente. Essas são as nossas realidades imaginadas modernas. E essa citação do Harari ilustra o poder surreal dessas novas histórias. Os nossos mitos modernos, as nossas realidades imaginadas, se tornaram mais poderosos do que a própria realidade objetiva. É isso mesmo. A empresa Peugeot, por exemplo, não tem um corpo físico, mas ela pode ser dona de terras, pode poluir rios e pode determinar o destino de milhares e milhares de pessoas. Então, voltando àquela pergunta lá do começo, o que a pintura rupestre e a nota de dólar têm em comum é que as duas tiram seu poder de uma história em que a gente acredita. E perceber isso, nossa, nos dá uma responsabilidade imensa, porque se somos nós que criamos a realidade através das histórias que contamos, a verdadeira questão que fica, como diz o Harari, não é o que queremos nos tornar, mas sim o que queremos querer. E essa, sem dúvida, é uma reflexão e tanto para a gente fechar esta análise.